Sim ou não? Toda decisão que não cabe mais recurso, houve a formação da coisa julgada. Sim ou não? Qual é a repercussão que isso tem para dentro do processo? Pense comigo. Se não cabe mais recurso, essa decisão é imutável, indiscutível ou não é? É ou não é? É. Todo mundo consegue entender até aqui? Então veja. Quando houve a formação da coisa julgada, para dentro do processo, aquela decisão é imutável e indiscutível. Concorda comigo? Todo mundo concorda comigo? Quando a decisão se torna imutável e indiscutível, qual é a repercussão disso para dentro do... Como é que a gente vai chamar isso? Melhorar aqui, peraí. Não gosto de bagunça, não. Haha, o quê? Quem foi que lançou um haha aí? O processo está andando, foi proferida uma decisão, recurso, recurso, recurso. Acabou o recurso. Beleza? Essa decisão judicial, ela é imutável e indiscutível. Sim ou não? Sim. Se não cabe mais recurso, essa decisão fez coisa julgada ou não fez? Fez ou não fez? Fez. Todo mundo até aqui? Beleza. Primeiro exemplo. Petição inicial. Processo andou. O juiz decide analisando o pedido. O juiz decide analisando o mérito. Os recursos são esgotados. Depois que os recursos são esgotados, houve a formação da coisa julgada. Petição inicial, e o juiz verifica desde logo a ausência de legitimidade. Beleza? O juiz diz que não tem legitimidade e o juiz decide. Só que nesse caso, a decisão do juiz vai ser com ou sem resolução do mérito? Sem resolução do mérito. Recorro, acabaram os recursos. Todo mundo? Se acabaram os recursos, faz coisa julgada ou não faz? Faz ou não faz? Faz. Todo mundo até aqui? Sim ou não? Nos dois casos houve formação de coisa julgada. Sim ou não? Sim ou não? Pronto. Agora a gente vai chegar no ponto principal. Veja. Toda vez que a decisão se tornar imutável, indiscutível, toda vez que não couber mais recurso, que acabar o processo ali, nós vamos dizer que houve a formação da coisa julgada formal. Beleza? Já eu volto para o exemplo. Aqui, a decisão é imutável e indiscutível? É ou não é? É. Acabou o processo ou não acabou? Acabou. Houve a formação da coisa julgada formal ou não houve? Houve. Aqui, o processo acabou ou não acabou? Sim ou não? A decisão é imutável e indiscutível ou não é? É. Houve a formação da coisa julgada formal ou não houve? Houve ou não houve? De novo, toda vez que uma decisão judicial se torna imutável ou indiscutível, é porque sobre ela não cabe mais recurso. Haverá então a formação da coisa julgada, formal. Beleza? Agora veja. Eu tenho uma decisão judicial sobre o mérito. Eu tenho uma decisão judicial sem análise do mérito. Essa decisão judicial que analisou o mérito, não cabe mais recurso. Houve a formação de coisa julgada. Se não cabe mais recurso, indiscutível e imutável, eu posso dizer que houve a coisa julgada formal? Sim ou não? Essa decisão sem resolução do mérito é imutável e indiscutível, não cabe mais recurso. Houve formação de coisa julgada formal? Sim ou não? Sim ou não? Gente, vamos aqui comigo. Vamos simplificar ao máximo aqui, ó. Solta os bracinhos aí. Solta os braços, vai. É real. Estou falando sério, solte, relaxa a mente. Estou falando sério. Isso, solte. Sabe o que é isso? Vocês vão ver, eu vou botar a galera em pé. Sabe por quê? Chega um determinado momento da aula, vai a conteúdo, você tem que parar e ó, dá uma respirada, pode soltar o braço.
É soltar a outra boceja. Vou abrir os braços. A outra deu uma bocejada aí que se eu não abrir os braços me engole. Dá uma espreguiçada, exatamente. Vá, sem problema nenhum. Espreguiça, isso aí. Vai lá. Isso. Pronto? Respirou, voltou. Vou sintetizar aqui, ó. Vamos chamar assim, ó. Quando não couber mais recurso, houve coisa julgada, tá certo? Sim ou não? Sim. A gente só vai acrescentar um nome. Quando não couber mais recurso, haverá coisa julgada formal. Quando não couber mais recurso, é o fim do processo ou não é? Logo, se é o fim do processo, a coisa julgada é formal. Pronto? Coisa julgada formal, houve o fim do processo. Não cabe mais recurso. Beleza? Agora veja. De uma decisão não cabe mais recurso. Fim do processo? Fim ou não fim? Fim. Coisa julgada formal. Só que essa decisão, ela pode ter analisado o mérito e pode não ter analisado o mérito. Beleza? Toda vez que a decisão colocar fim no processo e tiver julgado o mérito, está todo mundo acompanhando? Além da coisa julgada formal, haverá a formação da coisa julgada material. Beleza? Veja, colocou fim no processo, é coisa julgada formal ou material? Formal. Colocou fim no processo, mas analisou o mérito, é só coisa julgada formal ou formal e material? Formal e material. Beleza? Todo mundo? Agora eu vou descer. Colocou fim no processo, é formal ou material? Formal. Analisou o mérito? Analisou o mérito nessa aqui? Não. Houve formação de coisa julgada material na segunda, sim ou não? Sim ou não? Não, porque não analisou o mérito. Todo mundo enxerga isso, meu povo? De novo, ó. Colocou fim no processo, independente de qual for o processo. Colocou fim, a coisa julgada é formal. Colocou fim. Colocou fim e julgou o mérito. É só formal ou formal e material? Formal e material. Colocou fim, por exemplo, no caso de minha mãe. Colocou fim no processo, mas não analisou o mérito. Se não analisou o mérito, a coisa julgada aqui é formal e material ou só formal? Só formal. Tranquilo? Todo mundo? Vamos sintetizar aqui, ó. Não precisa copiar. Colocou fim, indiscutível e imutável. Colocou fim, olha o F, coisa julgada? Formal. Colocou fim, mas analisou o mérito? Além da formal, tem a material. Colocou fim, mas não analisou o mérito, é formal e material ou só formal? Só formal. Todo mundo até aqui? Agora olha a diferença, olha o pulo do gato, ó. Se a decisão é definitiva, se houve a formação da coisa julgada material, é porque o pedido já foi analisado. E se o pedido já foi analisado de maneira definitiva, eu posso repropor a mesma ação ou não posso? Não posso. O que impede a repropositura da mesma ação é a coisa julgada material ou formal? Material. Material. Beleza? O que impede a repropositura... Olha aqui, ó. Se analisou o mérito, é porque analisou o pedido de maneira definitiva. Não tem mais o que discutir, não tem mais para onde correr. Se houve a formação da coisa julgada, o mérito foi apreciado de maneira definitiva. Eu posso repropor essa ação? Não. Mas se o processo de minha mãe bateu no muro e cai, foi extinto sem resolução do mérito, o mérito foi apreciado? Não. Eu posso repropor ou não posso? Posso ou não posso? Posso. Vai cair na prova assim, ó. A coisa julgada, seja ela formal ou material, impede a repropositura da ação. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Falso. A coisa julgada formal impede a repropositura da mesma ação. Verdadeiro ou falso? A coisa julgada formal sempre impede a repropositura da ação. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Falso. Porque veja,
Se é só coisa julgada formal e não analisou o mérito, eu posso repropor ou não posso? Posso. Só impede a repropositura se a coisa julgada for material. Vamos aqui agora, ó. Conflito de interesses, levei ao judiciário, porque eu quero uma solução definitiva. Eu quero uma decisão sobre o mérito. Se for analisado o mérito de maneira definitiva, o processo acabou. Se é o fim do processo, é coisa julgada formal. Como analisou o mérito, eu tenho também coisa julgada material. Eu posso repropor essa ação? Não. Eu ajuizei uma ação e faltou condição da ação. Meu processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Recorri, não tem mais o que fazer. O meu processo acabou. É o fim do meu processo. Houve a formação da coisa julgada formal. Se houve só a coisa julgada formal, essa minha ação agora, eu posso repropor ou não posso? Posso ou não posso? Posso ou não posso? Posso. Beleza? Decisão, fim do processo. Coisa julgada formal. Se analisou o mérito, além da formal, tem coisa julgada material. Posso repropor? Não. Se eu tenho coisa julgada formal e não resolver o mérito, eu tenho formal e material ou só formal? Posso repropor ou não posso? Vocês já escutaram falar de coisa julgada formal e material? Gente, lembra, associa. Coisa julgada material, M, é porque analisou o mérito, M. Mérito, coisa julgada, material. Beleza? E se julgou o mérito, já julgou o pedido. E se já julgou o pedido dizendo sim ou não de maneira definitiva, você não pode repropor. Beleza? É só você botar na cabeça, ó, se não analisou o mérito ainda, eu posso ajuizar de novo. Se já analisou o mérito e bateu o martelo, tenha paciência. Inês é morta. Show de bola? Tranquilo até aqui, meu povo? Só falar mais uma coisinha de coisa julgada, que parece óbvio, mas a gente vai precisar disso, inclusive, para intervenção de terceiro daqui a pouquinho, que é o seguinte, ó. Eu tenho duas partes no processo, A e B. A é o autor, B é o réu. Beleza? Vamos pensar no contraditório? Vamos pensar na ampla defesa, devido ao processo legal? Uma decisão judicial, ela só produz efeitos com relação àqueles que participam do processo. O que é que eu quero dizer com isso? Os efeitos da coisa julgada só pode atingir quem participou do processo. Imagine, eu não sou parte do processo, não fui autor e não fui réu, e recebo a galinha pulando de um processo do qual eu não participei. Violou o contraditório ou não violou? Sim ou não? Sim. Então veja, a coisa julgada produz efeitos para todos, indistintamente ou via de regra para quem participou do processo? Para quem participou do processo. Beleza? Então veja, os efeitos só um detalhe, os efeitos da coisa julgada recaem sobre aqueles que participaram do processo, não podendo prejudicar terceiro. Antes disso, eu tenho uma ação de A versus B. Vocês me ajudam? Quem é o autor? A. Quem é o réu? B. Quem é o autor? A. E o réu? B. Quem é o autor? A. E o réu? B. Quem é o réu? Morto ou vivo, hein? Se o autor é A e o réu é B, eu pergunto, C é o que, Gil? C é autor? Não. C é réu? Não. Então C vai ser considerado terceiro. Voltando então à ideia de coisa julgada, ó. A coisa julgada apenas se aplica para aqueles que participaram do processo. Cuidado, vírgula. Não podendo prejudicar terceiros. Não pode prejudicar terceiro, porque senão você estaria violando o contraditório. Concorda? Eu não posso ser prejudicado de uma ação judicial do qual eu não participei. No entanto, não pode prejudicar, mas pode beneficiar. Quer ver uma coisa?
eu ajuizo uma ação contra o Estado pedindo a incorporação, eu vou falar aqui bem direito administrativo, juridiquento, borbiniano, que eu não sei zorra nenhuma. Me desculpe a tecnia, só para entender. Eu, servidor público estadual, ajuizo uma ação, joia? Dizendo assim, eu vi lá na lei estadual que eu tenho direito à incorporação de não sei quantos % no meu vencimento como policial militar. Beleza? Transita em julgado. O Poder Judiciário diz, você tem direito a essa gratificação. Beleza? Só que veja, essa gratificação só vai produzir efeitos para mim ou para toda a classe de policiais militares? Para toda a classe. Beleza? Então veja, a coisa julgada só produz efeitos para quem participou, não podendo prejudicar terceiro. Mas pode beneficiar os demais policiais militares ou não pode? Pode. Então cuidado, porque pegadinha clássica de prova é essa. A coisa julgada só produz efeitos para quem participou do processo. Aí diz assim, não podendo prejudicar nem beneficiar terceiros. Verdadeiro ou falso? Falso. Pode prejudicar? Não, porque você está violando o contraditório. Mas pode beneficiar? Pode. Beleza? Todo mundo até aqui? Outro detalhe. Gente, vocês já escutaram essa expressão, Inês é morta? Já? Vocês querem saber o que é coisa julgada? Querem anotar um conceito? Vocês estudaram, claro, imagino que vocês já tenham falado para mim, no grande doutrinador atual, que é sem dúvida Fred J. Vocês já escutaram falar de Fred J, não já? Já. Você já escuta há 5 anos, né? Que bom. Você já ouviu falar de Humberto Teodoro Júnior, doutrinador clássico, Alexandre Câmara, enfim. Agora vocês estão tomando contato com a doutrina borbiniana. E se vocês quiserem anotar o conceito de coisa julgada, querem anotar o conceito da doutrina borbiniana sobre coisa julgada? Quer anotar? Coisa julgada pela doutrina borbiniana, Inês é morta. O processo acabou. Coisa julgada formal é o fim. Coisa julgada material, no fim do processo analisou o mérito. Coisa julgada formal sem resolução do mérito, a coisa julgada é só formal. Se não analisou o mérito, não é material. Ponto. O que é coisa julgada? Inês é morta. Por que eu estou dizendo Inês é morta? Cai em prova. Parece óbvio, e é tão óbvio que a gente deixa de marcar. A lei diz mais ou menos assim, considerar-se-ão repelidas, com a coisa julgada, considerar-se-ão repelidas todas as alegações que poderiam ter sido feitas no processo, mas não foram. Claro, porque com a coisa julgada, Inês é morta. Com a coisa julgada, tudo aquilo que poderia ter sido dito, mas não foi, um beijo, tchau. Considera-se repelida tudo aquilo que poderia ter sido dito, mas não foi. Porque com a coisa julgada, Inês é morta. Belezinha? Só para a gente arrumar a casa. Até agora a gente só falou rapidamente de jurisdição, falamos de condições da ação, vou falar de pressuposto processual daqui a pouquinho, e falamos de coisa julgada. Formal, material, limite objetivo, limite subjetivo. Tranquilo? Alguma dificuldade até aqui? Bom, caiu há 2 exames atrás. Vamos aqui comigo. Conflito de interesses, levei ao Poder Judiciário porque eu quero uma solução definitiva. Solução definitiva, analisou o pedido, analisou o mérito. Quando é o fim do processo, a coisa julgada é formal. Mas se analisou o mérito, além da formal, há material. Beleza? Para chegar no mérito, para chegar no pedido, eu tenho que ultrapassar 2 barreiras. Condições da ação. Possibilidade jurídica do pedido é considerada a condição da ação. Sim ou não? Sim ou não? Não. Qual é o outro muro que eu tenho que ultrapassar? Pressupostos processuais. Não quero nem saber quais são agora. A minha pergunta é só a seguinte, Vamos ver até onde vocês vão comprar a minha ideia. Fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho, real. Fecha o olho. Fechou? Vamos lá. Fechou? A ausência de pressuposto processual
implica na extinção do processo por decisão terminativa. Verdadeiro ou falso? Agora abre o olho. Abram o olho. Isso é processo civil com Borba. Sem conceito. Sem cópia. Porque vocês decoraram ou porque vocês entenderam? Esse é processo civil. Joia? A ideia é essa. A ideia é que do jeito que a questão vier, você está com o arcabouço de entendimento estruturado. Qual o problema? Porque eu vou fazer muito vai e volta, se vocês perceberam. Eu tive o desprazer de fazer além de outros cursos, milhares, 5 semestres de odontologia. Chega a me dar ginjo em lembrar. E a gente aprendia assim na aula de histologia. Um conjunto de células forma um tecido. Aí caia na prova. E o que é um tecido? Não, você não explicou não, professor. Se um conjunto de células forma um tecido, o que é um tecido? Um conjunto de células. Se vocês perceberem, eu vou no raciocínio e volto. Por quê? Porque se você entender, eu quero saber se a base está sólida. Porque se você entendeu, a banca pode perguntar de cima para baixo, de baixo para cima, longitudinal, vento, noroeste, você sabe, porque está entendido. E quando a gente decora, a gente só decora indo.